Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Jesus, a alegria de Maria, a luz do Espírito Santo esteja na sua vida, no seu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma partilha do Evangelho de hoje. E hoje iremos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 44 a 51. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 44 a 51. Pausa se esse vídeo, pega a sua Bíblia. Se você já está com ela, já acompanha conosco. Ou se não está com ela, só fecha os seus olhos para meditarmos juntos a palavra do nosso Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse capítulo 6, você sabe, esse capítulo se inicia com um milagre ou um sinal, como diz o evangelista São João, de Jesus, que é a multiplicação dos pães. E aí Jesus faz uma coisa maravilhosa. Ele realiza um milagre e desenvolve a sua doutrina. Então, na multiplicação dos pães, todos ficaram extremamente saciados, né? Ainda foram coletados vários cestos e cestos, né? Dos que sobraram do pão e do peixe. E as pessoas começaram atrás dele por conta do pão, né? De se alimentar mesmo fisicamente, fisiologicamente. E aí Jesus aproveita esse momento e fala, olha, esse pão não importa. O pão que vocês comeram, que foi multiplicado, não é o maior milagre. Não é o mais poderoso que Deus pode fazer. O maior milagre está aqui. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. E percebe quantas vezes Jesus repetiu isso várias e várias vezes. Eu sou o pão da vida. Eu sou é a própria descrição do nome. Eu sou. O próprio Deus diz isso no Antigo Testamento. Quando pergunta o nome de Deus, eu sou. Jesus, ao desenvolver o seu evangelho, diz eu sou. Ou seja, ele é o próprio Deus. Então, eu sou o pão da vida. O pão da vida é o próprio Deus. É o eu sou. Olha que maravilhoso isso. E por que o pão da vida? Porque ele compara o pão à carne. O pão é o alimento diário, assim como Jesus deve ser o alimento diário. E por que o pão da vida? Por que o pão da vida? Olha, se você for olhar o início, né, do Gênesis, do próprio Evangelho de São João, ele diz, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o verbo que se fez carne? O próprio Jesus, que está desde o início. Se ele está desde o início, então o verbo Jesus é a vida eterna. A vida eterna, a presença é Deus.
E o que aconteceu? A vida eterna, o Verbo, se fez carne para experimentar a morte e vencer a morte. Por isso o pão da vida. O pão que se fez carne, habitou entre nós, experimentou a carne, as fragilidades, a morte, para vencer a morte. E com a ressurreição vem consolidar a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. É isso que Jesus vem fazer para cada um de nós. Dar a vitória sobre a morte, o pão da vida. E ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que comem da carne, aqueles que comem de Jesus, que se alimentam de Jesus, irão se viver a ressurreição nos últimos dias. Olha que maravilhoso essa palavra, né? Como que João tem esse cuidado, né? As palavras de João nunca são simples, sempre tem um significado enorme por trás. E muito bem compreendido através das Escrituras, do entendimento das Escrituras. Por isso que é importante meditar várias vezes a palavra de Deus, né, meu irmão? Né, minha irmã? E aí o Senhor, ele vem dizer, né, que ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E aí ele diz, aquele que crê tem a vida eterna, e quem come deste pão viverá para sempre. Olha a sequência, ser atraído por Deus, crer em Deus, em quem? Naquele que enviou. Porque crer em Deus, crê naquele que ele enviou. E quem crê naquele que enviou, crê em Deus. Então, isso é maravilhoso. Ir em direção a Deus, crer naquele que o enviou e comer da tua carne. Eis a sequência da nossa vida cristã, meu irmão, minha irmã. E no primeiro momento, como ser atraído por Deus? Como ir em direção a Deus? E Jesus vem nos ensinar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Olha que lindo isso. Isso significa que nós não podemos chegar até Jesus, buscar Jesus, sem que Deus nos tenha permitido. Então, ir ao encontro de Jesus já é a graça. Já é a graça. A decisão de você estar aqui nesse momento, ouvindo essa palavra, meditando o Evangelho, já é graça, já é motivo de louvar. É próprio Jesus que diz isso. É o Pai que atrai em direção a Jesus, ir em direção a Ele. E aí ele vem dizer que aquele que crê tem vida eterna, ir em direção a Jesus e buscar crer nele. Santo Agostinho, ele tem um trecho bem bacana sobre isso. Ele diz que não se vai em direção de Jesus com o corpo, mas com a alma. Não se vai em direção de Jesus com o movimento de caminhar, mas com o crer. E não se aproxima de Jesus pelo movimento do corpo, mas pela ação da alma. Olha que lindo isso. Olha que profundo isso, meu irmão e minha irmã. Bonito, né? Não se aproxima de Jesus pela ação do corpo, mas pela ação da alma. Não se aproxima de Jesus pelo caminhar, mas pelo crer. Então, quando a gente vai acreditar em Jesus, ir ao seu encontro, é crer nele. Por isso que Jesus faz essas duas ligações, essas duas sentenças, né? Só vem a mim quem o Pai permite, e quem crê em mim tem a vida eterna. Quando Deus te escolheu, e Ele te escolheu para seguir a Jesus, Ele te ofereceu a vida eterna. E ao consumir Jesus na sua carne, na tua palavra e na Eucaristia, a palavra se fez carne, habitou em mim, habitou em você, e nós, com Ele, vencemos a morte, vencemos o pecado.
Eu sei que foi profundo essa palavra. Talvez valha a pena você ver de novo esse vídeo, ler mais uma vez a palavra. Mas ó quão rica de detalhes que é esse evangelho de hoje. Para dizer que a graça já está conosco de estar aqui na presença da palavra, dos ensinamentos, da doutrina de Jesus e da nossa igreja. E a garantia da salvação é crer naquele enviado por Deus. O pão da vida que desceu do céu, se fez carne, experimentou a morte, venceu a morte, ressuscitou para nos mostrar a experiência da ressurreição dos últimos dias. É isso, meu irmão e minha irmã. Que nós possamos hoje e sempre ir atrás de Jesus. Não andando, mas crendo. Se aproximar dele, não com o nosso corpo, mas no profundo da nossa alma. E o movimento do nosso corpo é reflexo disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma excelente e abençoada semana, meu irmão e minha irmã, para você, para toda a sua família. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.